O projeto Valongo propôs de forma totalmente independente um plano que incluía a ativação e a documentação desses objetos encontrados a partir de 2009, a catalogação de todos esses objetos, pesquisa científica a partir desses fragmentos encontrados, restauração, assim como a fotografia da aura desses objetos. O projeto arqueológico que aqui se apresenta não tinha sido autorizado pelo Plano Nacional das Memórias Brasileiras. Existe um mistério ainda de como esses objetos brotam desses lugares. É possível a gente identificar no mapa alguns lugares desses objetos místicos que foram brotando. O que tem acontecido é que nos últimos 2 anos a gente tem encontrado certas estruturas nesse subsolo que parecem casas ou acomodações subterrâneas, de onde essas estruturas, que poderiam ser casas de escravizados ou mesmo de indígenas que vieram muito antes dessa época. E é muito empolgante a gente identificar nessa região aqui que tem uma casa subterrânea de mais ou menos 35 metros de extensão. Esse lugar se encontra abaixo desse prédio. E essa escavação que foi feita nesse edifício, nesse subsolo, ela tem provavelmente 1500 ou 1200 anos antes de Cristo. Segundo a especialista, parece que é um vaso Maragogipe, um vaso indígena de uma outra época, que permanece na região. Eles estavam presentes principalmente na Pedra do Sal, de onde estavam brotando resquícios de algumas cerâmicas. Aqui, viu? Essa energia aqui é mais acima de espiritualidade, porque não tem assim básicas energias de sobrevivência, de emoções, é energia mais espiritual. Aqui tem tudo juntos. É quase como um ser humano, muita energia bem. Porque quando essas peças foram enterradas, significa o quê? Que terra purificou energias negativas. A gente chama esses estilos de Maragogipe com alguma coisa africana. Existe um dado africano. Esses são fragmentos de um vaso de cerâmica com bolas de barro. A gente consegue identificar através do formato dessas cerâmicas, desses vasos, que carregava os restos mortais dessas pessoas. Essas marcas, esses arranhões na superfície dessas cerâmicas demonstram que esses artefatos eram tipicamente artefatos domésticos, usados em casa. Talvez esses fragmentos sejam muito mais antigos do que a gente imagina, ou se houve de fato uma interferência e uma mistura indígena com esse povo escravizado que habitava o Cais do Valongo. Essas duas antenas parece que pegam muito boa energia, né? Isso não se dematerializou em muitos anos, né? Só que ele tem muito mais forte violeta, que é a energia da transmutação. Violeta, transmutação, muito magnetismo, muito assim. Significa, pessoa que fez isso, com essas pedras, tinha muita energia, até poder de cura. Ele imaginava as coisas e se conectava com energia universal. Impressões digitais, geralmente encontradas num vaso de cerâmica como esse, por exemplo, são uma boa pista para identificar trocas de peças ao redor do mundo. Aqui, identificamos a aura de uma impressão digital que provavelmente é do autor da peça. O resquício da aura que permanece nesses objetos é de uma aura que tem uma identidade própria, mas ainda não identificada.
03 29, olha, 03 17, minha assinatura. Agora vamos abrir aqui essa outra fotografia da pizza que está aqui, né? Dessa pizza. Aí, tá bom? Aí, vamos abrir. Opa! Olha que símbolo bem forte. Ela tem uma luz focada muito mais forte que outra. Você viu essa luz? Não é reflexo, mas é luz que ela irradia. Essa pizza que tiramos campo magnético dela, parece que usava uma mulher. Uma mulher que também foi grávida na época que usava esse perfume, essa pizza. Aqui parece um reflexo, cruz, parece uma pessoa que morreu e vai se reencarnar na essa filha ou filho dessa pessoa que usava essa pizza. Significa, parece morte e vida todos juntos no mesmo campo magnético. Tubo de lança perfume, ela recebeu como presente de alguém. Normalmente, reencarnações existe, só a maioria vezes na família mesmo. Espírito da uma criança já estava no campo magnético dela quando ela usava essa pizza. Você vê? Veja aqui, parecem dois olhos, como é que é uma energia da ser humano, parte dele aqui, porque a gente tirou aqui. Parece que simbolicamente eles usaram um símbolo de uma animaizinha, né? Muita força, muita energia que essa pessoa tinha para mostrar uma energia dentro dele para outras pessoas. Segure o aurímetro suavemente em qualquer mão, entre os dedos médio, indicador e polegar, mantendo-o paralelo ao solo, sempre na horizontal. E aguarde até que o movimento pendular cesse. Mantenha o instrumento equilibrado sem tocar na mola ou na haste, para que os movimentos naturais ocorram sem indução. Mantenha-se relaxado física e mentalmente, para facilitar a transmissão dos estímulos do sistema nervoso, formados originalmente em seu subconsciente. A partir disso, ele atravessa o seu corpo e vai até a ponta dessa haste. Você sentirá essa energia como se fosse uma força magnética. A aura possui cor e tamanho variável, de acordo com a frequência vibratória gerada pelo pensamento dessa pessoa. Se você quer ver, essa luz branca é mesmo energia divina, porque são todas as cores do espectro visível a ser humano. Aqui a gente pode identificar esses artefatos associados com algumas pedras, que poderiam ser algumas ferramentas de época. Naquele contexto exato, ele não era bonito de se ver, porque ele tem um formato de cunha, uma maneira que facilitava o seu manuseio. Existia uma alça nesse vaso, que desapareceu, a gente não conseguiu identificar.
possível você caminhar nessa região através de certos mapas e ainda encontrar resquícios desse período. Aqui eu tenho um pedaço muito pequeno de barro antes de virar cerâmica, antes da queima. Uma mistura entre escravizados africanos, indígenas, também escravizados, e europeus que não paravam de chegar nessa época. Além dessas cerâmicas, a gente identificou também alguns fragmentos de azulejos nesse próprio edifício, que foi o terceiro apagamento da região, que foi quando fizeram a decoração toda para a chegada da imperatriz. E agora eles se encontram espalhados por alguns museus do mundo. E quais outras ocorrências foram apagadas dessa história?